O Desaparecimento do Universo, capítulo 2, continuação. E o Gary, e você? Você está afirmando que está me contando a verdade absoluta? E a Porchat, quando tivermos terminado com nossos encontros, teremos lhe passado alguns ensinamentos que nos foram dados por Jota, que expressam de fato a verdade absoluta, que pode ser resumida em apenas 2 palavras, mas que só pode ser experimentada por uma mente que foi preparada para ela. Eu já disse essas 2 palavras, mas você não percebeu. Elas falam a verdade total e absoluta. Elas são a correção do universo. Conforme prosseguirmos, não vamos manter em segredo quais elas são e o fato de que representam uma escolha. Para que possa fazer uma escolha com competência, vai ter que se tornar muito mais ciente das alternativas entre as quais está escolhendo. Gary, acho que isso é muito justo por enquanto. Pode continuar. Porchat, obrigada. Já disse que a cópia que restou do meu evangelho foi modificada através dos anos, mas ela ainda permanece como um exemplo mais realista do tipo de afirmações que foram feitas por nosso líder. Aquilo a que eu afetuosamente vou me referir, de agora em diante como Tomé, é um evangelho de citações judaico-cristão, que atendeu o gnosticismo, que antecedeu o gnosticismo. O gnosticismo era uma combinação de muitas filosofias anteriores misturadas com algumas das coisas que Jota disse, ou que as pessoas pensaram que ele disse. Sim, com certeza poderíamos dizer que Jota tinha o que poderia ser descrito como tendências gnósticas, mas elas não eram todas novas. Algumas dessas características remontam a formas arcaicas de misticismo judaico. Se quiser ver um pouco da teologia gnóstica posterior, você pode ler o Evangelho da Verdade, de Valentino, que é o máximo da literatura gnóstica. Você não vai entender uma parte da terminologia, mas terá uma ideia geral sobre o que algumas seitas gnósticas acreditavam. Jota até mesmo concordaria com uma parte disso, e o mais importante seria que o mundo é como um sonho, e que Deus não o criou. Mas o Evangelho da Verdade foi escrito mais de 150 anos depois da primeira versão do meu Evangelho, que cita alguns dos ensinamentos que de fato foram falados por Jota histórico. Digo alguns dos ensinamentos e o chamo de primeira versão pelas razões que já lhe dei, mas as implicações de tudo isso não poderiam ser mais claras. O primeiro serviço que meu Evangelho presta é que o mundo pode finalmente ver por si mesmo que, conforme o cristianismo se tornou o cristianismo, possuía cada vez menos semelhança com o Jota histórico, nosso Messias, professor da sabedoria, e cada vez mais semelhança com a figura apocalíptica inventada dos evangelhos posteriores. O segundo serviço importante está no tom geral dos próprios ensinamentos. Jota era do Oriente Médio, não do Mississippi. Sua abordagem era muito mais cuidadosa e oriental do que o tipo de dualismo rígido ocidental, que se afasta da mente. Essas influências ocidentais foram trazidas depois. O terceiro serviço está no significado de algumas das próprias citações. Já falei que nós não compreendemos totalmente a mensagem de Jota naquela época, mas Tomé proporciona mesmo uma representação mais autêntica do tipo de coisas que Jota diria do que os outros evangelhos. Vou lhe dar um tipo de versão padrão, revisada por mim, mesma para ajudá-lo a compreender um pouco dele aqui. Por favor, perceba que as citações em Tomé não estão em nenhum tipo de ordem especial. Também vou escolher apenas citações que de fato ouvi Jota dizer. Para os propósitos desta discussão, vou escolher apenas algumas poucas. Não se esqueça de que nós temos outras coisas mais importantes para conversar. Isso só tem a intenção de ajudar a prepará-lo. Dentre as 114 citações em Tomé, Jota disse mesmo 70 delas, ou algo bem próximo disso. As outras 44 são espúrias, uma palavra que a igreja em certa época gostou de usar para descrever o evangelho inteiro, com o tipo de contribuições que os estudiosos têm dado. A igreja não fala tão alto quanto costumava. E o Gary, desculpe, mas estou explodindo com mais uma pergunta que tenho que fazer. Porchat, cuidado, garoto. Interrupções demais e talvez tenhamos que inventar o inferno de Dante para você. Gary, sempre ouviu falar sobre esse misterioso e hipotético evangelho que,
que os estudiosos acreditam que foi usado como uma fonte por todos os 3 pretensos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Supostamente, todos os 3 foram copiados da mesma fonte e acredito que você usou a palavra fontes. Se o evangelho é o documento que está faltando? Puxar, como dissemos, não viemos aqui para tentar fazer uma contribuição para os estudos da Bíblia. Não que um estudioso fosse ouvir uma fonte que não pudesse ser verificada de qualquer maneira. Se você precisa saber, vou lhe contar exatamente o que era o que. Os evangelhos de Mateus e Lucas, na verdade, foram copiados dele, mas Marcos não. O escritor de Marcos tinha suas próprias fontes, e o que não era meu evangelho, como os estudiosos já sabem, mas você pode ser desculpado por não saber. E a gente vai continuar este mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo, porque agora ele vai contar o que era.